Os levitas eram designados também para a música, tá bom? Eu gosto sempre de dizer também, porque não eram só músicos, não. Os levitas eram os zeladores que cuidavam do templo, limpavam o templo, eles vigiavam a porta do templo, eles tinham os sacerdotes e também tinham os músicos. É por isso que nós hoje não devemos usar esse termo levitas para músicos. Nós vamos chamar os levitas da igreja para ministrar o louvor. Não tem levita de igreja não, tá bom? Isso aqui ficou lá, naquele contexto, no tempo bíblico. E os músicos também trabalhavam ali no ministério levítico, tinha também o trabalho musical. E aqui o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar todos esses músicos tocando. E aqui nós encontramos representatividade de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, diante da Arca da Aliança em culto e adoração a Deus. Presta bem atenção nisso. As 3 representatividades diante da Arca da Aliança. Vamos lá para 2 Crônicas. Agora a gente já vai para a inauguração do templo. 2 Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Olha onde é o lugar. No santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Queridos, é um momento que nós podemos chamar do ápice da música no Velho Testamento, inauguração do templo. A representatividade dos instrumentos de sopro, dos instrumentos de corda, dos instrumentos de percussão. Nós vamos encontrar aqui 120 sacerdotes tocando trombetas, tá? Tocando trombetas, ao mesmo tempo, em uníssono, tá? Em uníssono. Nós vamos encontrar os cantores cantando para se fazer ouvir. O que você imagina que é cantar para se fazer ouvir? Não é cantar forte, né? Não canta para dentro não. Eles estavam cantando para fora, tá? Cantando para se fazerem ouvir. 120 sacerdotes tocando berrante. Pensa bem,
Nós estamos lá em Goiânia na época da pecuária. Né? Se tem um trem que eu e minha esposa a gente ama, é essa pecuária. E ouvir um berrante bem tocado é bonito demais. Agora imagina 120 berrantes tocando em uníssono, diante da arca, na presença do Senhor. E aí o que acontece? Como diz o texto, Deus aceitou ou não aceitou essa adoração? Como que a gente sabe que ele aceitou? O que fala aí? A casa se encheu de quê? Da glória, de fumaça, não é? A casa se encheu de fumaça. Deus recebeu aquela adoração. Deus recebeu aquela música. Deus recebeu aquele culto que foi feito para a honra e para a glória dele. Viram os instrumentos? Agora vamos para um outro texto, que está lá em Daniel. Daniel no capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos lá. Daniel capítulo 3, a partir do primeiro versículo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor, nesse contexto aqui que nós lemos, ele está assim no auge da loucura dele. Graças a Deus depois se converteu. Mas aqui ele está completamente louco, ele está achando que ele é Deus. E ele manda construir uma imagem dele de 30 metros de altura por 3 metros de largura, toda feita de ouro. E aqui nós vamos encontrar um elemento cultico. Porque ele fala assim, olha, quando vocês ouvirem o som desses instrumentos musicais, todo mundo que ouvir tem que fazer o quê? Se prostrar e adorar. Então, elemento cultico. Elemento cultico. Agora, olha só que interessante, queridos. Nós encontramos aqui pessoas se prostrando e adorando a imagem de quem? Nabucodonosor. Lá em 2 Crônicas, nós encontramos as pessoas se prostrando e adorando a quem? A Deus. Lá em 2 Crônicas, nós temos uma lista de instrumentos musicais, certo? Aqui em Daniel, nós temos a mesma lista. Os instrumentos musicais não mudaram. Onde está a diferença? A forma de adoração, o que mais? O objetivo da adoração, o que mais? O adorado, e ainda tem outro. Os músicos, não é? Está vendo como que os instrumentos musicais são os mesmos, mas os músicos são diferentes? Os músicos de 1 Crônicas e de 2 Crônicas são músicos que adoram a Deus, o único Deus verdadeiro.
Os músicos aqui em Daniel são idólatras. São idólatras. Então, queridos, vamos parar aqui um pouquinho. Dentro dessa inologia e desse estudo da música. Nós temos que olhar para o músico da igreja e não para o instrumento que está sendo tocado. Os nossos olhos precisam estar no instrumentista. Os nossos olhos precisam estar nos cantores. Eles é que têm que ser consagrados. De vez em quando aparece um infeliz para mim e fala assim: pastor, eu queria que você orasse consagrando meu violão. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu oro consagrando sua vida. O violão não. Precisa consagrar violão, não precisa consagrar piano, precisa consagrar bateria, tem que consagrar vida. Lá em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, nós encontramos vidas consagradas, adorando. Lá em 2 Crônicas nós lemos que aqueles músicos se santificaram, que os sacerdotes se santificaram. Então os nossos olhos, ao invés de estar no instrumento musical, precisa estar no instrumentista. Se ele é um servo consagrado ao Senhor, se aquele cantor, aquela cantora, são servos consagrados ao Senhor, não basta ser afinados, não basta ter o dom musical ou o talento musical, precisa ter santidade, precisa ter consagração.